Olá, eu sou a Fernanda Trisotto e esse é o Perfila, o podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu tô aqui em Brasília, de onde todas as semanas comando o nosso podcast. E hoje tô com a Júlia Fontes, direto de Curitiba. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Fer, e com você? Tudo bem também. Para quem escuta sempre, vocês devem ter notado que hoje não teremos Cristina Ceciuk junto. Cris está de molho, um beijo para ela, melhoras. E vamos contar um pouquinho para quem não acompanhou ainda o que é o Perfila. A ideia do podcast é contar para você a cada episódio a história de uma personagem da semana. Quem apareceu mais e por quê? A gente vai trazer informação e opinião sobre o que está acontecendo no noticiário relacionado a essa personagem e por que você deve ficar de olho nisso, combinado? Combinadíssimo, e a personagem dessa semana é ex-ministro e sempre um possível candidato à presidência, é o Ciro Gomes, que vem dando uma série de entrevistas nos últimos dias. De Lula a Bolsonaro, passando pelo futuro da esquerda no Brasil, Ciro sempre sem papas na língua, fala o que dá na telha. Lembrando que a gravação desse programa foi feita no dia 12 de setembro. Vamos lá? Eu nem sou petista e nem sou Bolsonaro. E quero falar para os 50% de brasileiros que não são petistas nem Bolsonaro. Ciro Gomes não é conhecido por pegar leve nas declarações. Com um jeito sincerão que lhe é costumeiro, disse recentemente que seu palpite é de que o presidente Jair Bolsonaro não termina o governo porque vai renunciar ao cargo. Também disse que para defender a democracia vale tacar fogo na rua. Advogado, o ex-ministro de 61 anos tem uma longa carreira política. Prefeito, deputado estadual e federal e também governador. Ele já disputou o Planalto por 3 vezes e costuma lembrar que o ex-presidente Lula só chegou ao cargo na 4ª tentativa. E que 2022 está logo ali. De comportamento um tanto rústico, respostas ácidas e língua ferina, Ciro também coleciona bolas foras. Quem não lembra quando o então candidato declarou que o papel de sua mulher era o de dormir com ele? O político não restringe a abrangência de suas cutucadas. Ele já falou que o queridinho de muitos brasileiros, o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, é um político de quinta. O Moro é um politiqueiro. O Moro passou de qualquer limite do razoável. Eu sou um profissional do direito, sou professor de direito. Então nesse caso você está contra o Moro, está a favor do PT? Não, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Olha como é difícil a minha vida. Foi processado pelo vereador Fernando Holliday, a quem chamou de capitãozinho do mato. E ainda viu uma reviravolta dentro do próprio partido, o PDT. A rebelião da novata, a deputada federal Tabata Amaral, que desagrada políticos de todos os lados ideológicos. E se o país segue em uma divisão acirrada entre direita e esquerda, a eleição do ano passado foi um marco dessa ruptura. Ciro diz não ter dúvidas de que o antipetismo foi quem ganhou a eleição. E mais, descartou uma unidade da centro-esquerda para as próximas eleições, porque isso, segundo ele, foi destruído pelo PT. E para falar do Ciro Gomes, além da Júlia, também temos no estúdio em Curitiba a repórter de República, Camila Abraão. Oi, Camila. Oi, Fernanda. Oi, Júlia, pessoal que acompanha o Perfila. Gurias, não dá pra gente dizer que o Ciro Gomes é uma pessoa afável. Ele é intempestivo, muitas vezes fala antes e depois só que ele vai pensar no que ele falou. Nesses últimos dias ele voltou com tudo e ao longo dessa nossa conversa vocês vão ouvir trechos de 2 entrevistas. Uma dada recentemente à BBC Brasil e outra ao portal O Tempo de Minas Gerais. Bolsonaro diz as maiores loucuras, os fanáticos dele relativizam e defendem. O PT faz as maiores aberrações, os fanáticos dele relativizam e defendem. Eu não tenho nada com isso. O Ciro tá com a língua solta, né, gurias? Ele sempre esteve, na verdade. Ele nunca se segurou para falar o que ele pensa, né? Eu acho que em épocas eleitorais ele tende a ficar mais manso, digamos assim, né? Por uma questão óbvia, né? Sim. Para não perder votos. Mas não é a natureza dele e a gente sabe, né? Uma fase mais quieta dele também é nas fases de ministro, de estado e tal. Mas agora ele voltou com tudo e tá disparando para todos os lados mesmo. Eu falo que dessas falas dele, né, você tem coisa sobre política, ele fala de todos os adversários dele, mas ele também dá umas bolas fora que são até mais graves, assim, no meu entender, porque você até aceita uma certa rivalidade entre políticos, mas
Ele mesmo admitiu que, por exemplo, aquela fala da minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é de dormir comigo, né? Ele se referia a Patrícia Pilar, que foi casada com ele. Isso lá atrás, numa outra campanha que ele disputou em 2002. Ele mesmo admite que foi um dos maiores erros da vida dele. Foi realmente um negócio horroroso e o Ciro ficou muito marcado por isso, né? Ele tem um comportamento um tanto machista, preconceituoso para várias coisas, ele tem esses defeitos, sim. E essa frase, eu acho que ela condensa um pouco desse comportamento dele, né? E tem outros episódios, né? Eu tenho 2 amigos que são cearenses, e aí eu aproveitei a oportunidade e falei, gente, vocês lembram de algum caso, né? Porque tem vários... Eu já sabia de casos do irmão dele, o Cid Gomes, né? Sim. Que também foi governador do Ceará e tudo. Só um parênteses, né? Cid Gomes, pra quem não lembra, é aquele que falou o Lula tá preso, babaca. Exatamente, ele mesmo. O Cid foi fazer campanha, no primeiro ato de campanha os caras começaram a insultar o Cid. Aí o Cid lembrou que o Lula estava preso, babaca. Imediatamente a direita apropriou. Então, eu sei de casos, assim, bem tensos, assim, do Cid Gomes, né? Teve uma vez que, eu não sei ao certo que cargo que ele ocupava, mas uma pessoa reclamou no Facebook e ele respondeu xingando com palavrões e tal, e a pessoa tirou o print. Então, assim, é uma coisa de família ali, o pessoal ser meio estourado. Mas daí eu perguntei pra esses meus amigos, falei, gente, vocês lembram de algum caso, assim, que chamou a atenção, né? Porque como eles moravam no Ceará, é diferente da gente que tá muito longe, né? Assim como Sim. Eles não sabem coisas da política paranaense, aqui a gente também não sabe muitas vezes quando é mais local, assim, né? E aí eles me lembraram de um caso de 2013, não sei se vocês conhecem, meninas, de uma manifestação em que o Ciro apareceu. Ele era secretário de Educação do governo do Ceará, secretário de Saúde do Ceará, enquanto o irmão dele, o Cid Gomes, era governador. Então já tinha esse ponto. E ele tinha um compromisso oficial, e tinha uns estudantes de universidades lá do Ceará, 2 universidades públicas do Ceará, que estavam se manifestando, tinha uma questão lá local. E eles estavam fazendo uma manifestação com cartazes, a tradicional manifestação, e tinha uma pessoa filmando. E daí o Ciro chega e vai conversar com eles, e começa um bate-boca ali, uma coisa assim, ele começa a brigar com os manifestantes, até que ele pega o cartaz de um deles e rasga. E isso virou, eu procurei, daí tem o vídeo no YouTube, tem notícia. Então é um exemplo, né, da forma como ele lida com as coisas. E eu acho que no período eleitoral, como ele já morreu pela boca em outras vezes, né? Sim. E acaba que ele fica meio domesticado ali. Imagine ser assessor do Ciro Gomes, cara. Deve ser uma dificuldade. Mas assim, às vezes, né, guardadas as devidas proporções, é tipo o Bolsonaro também, né? Ninguém controla. Sim. Porque eles têm essa característica em comum. Eles vão lá e falam o que dá na telha, e depois alguém tem que ficar correndo atrás para apagar o incêndio que eles causaram. Sim, e também isso gera consequências, outros tipos de consequências, né? Não só na imagem pública ou ali em questão de voto e tal, mas também gera consequências judiciais, né? Tem uma matéria aqui da Gazeta de 2018, dizia que em maio de 2018 ele já era alvo de mais de 70 processos. Essa coisa da comparação com o Bolsonaro é interessante porque é uma coisa que incomoda ele, apesar dos dois serem estourados e falarem o que pensam, né? Ele diz que se ele tivesse no cargo, numa entrevista recente, o Ciro falou que se ele tivesse no cargo, ele se comportaria de acordo, né, com decoro e não falaria o que fala, normalmente nas entrevistas, por exemplo. Mas é difícil saber como ele agiria, né, no cargo, porque... Sim. Porque é isso, ele é muito intempestivo, né? Sim. Muito. E nessas entrevistas recentes, até tem um trecho aqui que o Márcio Miranda separou pra gente, né, do Ciro comentando sobre essa divisão do espectro político, né? Então ele diz que basicamente o PT não é de esquerda coisíssima nenhuma, é de centro-direita. No Brasil é tudo fraude. Então o PT é um partido de centro-direita, na prática. Por quê? Porque aplicou o neoliberalismo e tentou humanizá-lo. Não tem nenhuma percepção de estratégia de desenvolvimento, nenhuma. Então o Bolsonaro, um fascista, um projetozinho de Hitler tropical, burro que só uma porta, se afirma de centro. O Bolsonaro é ultradireita.
E não é tão ultradireita porque nem liberal é. É um fascista. E o senhor? Eu sou de centro-esquerda a vida inteira. É muito engraçado o jeito até que ele fala. Ele tem um certo ranço do ano passado da eleição ainda bem forte, né? Dá pra perceber isso. Sim. É que eu acho que toda a questão dele talvez ter se sentido sabotado, né? Sim, é uma mágoa, né, que ele carrega do PT e tudo mais. Porque o PT tava todo em torno da questão do Lula e continua, na verdade, né? Fica batendo nessa tecla. E até por isso veio a frase do Cid, o Lula tá preso, babaca, porque Sim. É isso, né? O Lula tá preso e o partido continua, né? E é assim, gravitando em torno dele. E aí o Lula mesmo que acabou sabotando uma possível aliança ali, né? Porque o Lula queria ser candidato e então não podia haver uma... Ele chama a candidatura do Haddad de fraude, né? Sim. Porque até uma coisa que a direita se apropriou, não necessariamente pelas falas do Ciro, né? Mas o Haddad é tratado como poste do Lula, né? Sim. Foi tratado por muito tempo. O Haddad tinha perdido a eleição já de véspera, por quê? Vamos lembrar de novo, o Haddad é uma fraude. A gente vai esquecer. O Haddad é uma fraude cuja origem eu denunciei ancestralmente. Por quê? Porque o Haddad foi transformado no vice, convidou a Manuela para ser um terceiro não sei de quê, de uma candidatura do Lula. E é curioso porque essa coisa dele falar que é uma fraude, porque o discurso do PT de que a eleição foi uma... tinha até o slogan, a eleição sem Lula é fraude, né? Porque o Lula não pôde concorrer. Então, como é uma disputa até discursiva ali, né? Dentro da própria esquerda. Toda a burocracia do PT sabia, como todas as pedras do caminho sabiam, menos o nosso povo mais simples, que o Lula não podia ser candidato por uma lei que ele próprio colocou em vigor, que é a lei da ficha limpa. Sim, mas essa mágoa que ele carrega do PT também, acho que talvez seja porque a polarização colocou o Ciro, principalmente nas pesquisas de segundo turno, como um favorito, né? Talvez ele veja como... se tivesse sido uma das grandes chances que ele teve de finalmente chegar à presidência, e o Lula foi lá e passou uma rasteira nele, levou o PSB mais para junto do PT, isolou, né? Acabou isolando, estrangulando a campanha do Ciro. As pesquisas diziam, Ciro Gomes, ganharia as eleições do Bolsonaro no segundo turno. Talvez essa seja uma mágoa que ele carregue ainda muito grande. Mas eu acho também que é que assim, a eleição, as coisas mudam muito, né? Então ele se apoia numa pesquisa lá que apontava que se houvesse um segundo turno entre ele e o Bolsonaro, ele ia ganhar. Tudo bem, mas as coisas podiam... Sei lá, a gente nunca vai saber como é que teria... Se ele teria realmente ganhado se ele tivesse ido pro segundo turno com o Bolsonaro. Para ele chegar no segundo turno, ele tinha que ultrapassar o candidato do PT. Que fosse quem fosse, era o Haddad. O Haddad tinha ali os 30% mais ou menos... garantido do eleitorado, que é mais ou menos a fatia do PT, é mais ou menos a fatia que o Bolsonaro tem, com uma oscilação para mais ou para menos, ali em torno digamos que em torno de uns 25%, e daí isso diminui ou aumenta conforme a proximidade de uma eleição, né? Mas é uma fatia considerável e que vamos ver como é que o Bolsonaro principalmente vai administrar, mas que o PT tem isso meio garantido, entre aspas, isso tem. Porque é uma votação que eles mantêm ao longo das últimas eleições. Essa coisa de ver como o Bolsonaro vai administrar agora o que ele tem ainda de capital político, né? O Ciro mesmo falou nessa entrevista para a BBC que acha que ele não... acha, né? Que ele não termina o mandato, talvez. Mas o Ciro mesmo se coloca como se nunca fosse fazer parte de um golpe contra o Bolsonaro. Ele fala essa frase, né? Eu nunca daria um golpe no Bolsonaro, faria parte de um golpe contra o Bolsonaro. Se ele cometer um crime de responsabilidade doloso, não tem conversa, vai para o impeachment. Mas se não cometer, eu, por exemplo, não participarei de nenhum tipo de golpe contra o Bolsonaro. O governo é assim, se a gente elege ruim, a gente aguenta. Mas ele acha que ele não aguenta a pressão. Ele até comenta uma entrevista que o Bolsonaro parece que deu para Veja, em que ele diz que ele acorda chorando às vezes, né? Daí o Ciro meio trata como se o Bolsonaro não tivesse estofo para aguentar as condições do cargo, né? Talvez o Estadão, essa semana, ele disse que é um palpite dele, mero palpite, né? Sim. Diz a frase dele que o Bolsonaro vai sair por renúncia. Mas eu acho que é curioso até, né? Porque ele tem se colocado
como um político progressista e a favor da democracia, né? Então ele fala que a intenção, o ponto todo do momento é defender a democracia, seja você de qual espectro ideológico for. Mas ele, na vida dele, tem episódios em que ele se mostrou extremamente antidemocrático e autoritário, como esse que eu citei dele pegar um cartaz e rasgar. Né? Então ele também não soube lidar com uma manifestação contrária a ele, né? Isso sempre, toda vez que ele se candidata, isso vem à tona, né? Porque é aquilo, campanha eleitoral, toda munição que houver, os candidatos usam, né? Então isso sempre volta para assombrar ele, porque ele tem esses episódios e é aquilo, por mais que ele pareça domesticado, digamos, todo mundo lembra desses casos, e aí fica pensando, e se ele fosse presidente? Será mesmo que ele se comportaria como ele fala, né? Porque ele já teve outros cargos públicos importantes e nem sempre se comportou. Teve alguns casos que sim, por exemplo, quando ele era ministro, né? Que ele era bem mais reservado e tal, mas em outros casos não. Então, né? É outra coisa que a gente só vai saber se algum dia ele virar presidente mesmo, né, Fê? Ele diz que, nessa entrevista da BBC, ele diz que ele quer ser presidente do Brasil ainda, mas que com certeza essa campanha 2022 seria a última, que ele já se coloca como um pré-candidato. E ele tem atirado, inclusive, né, no queridinho Sérgio Moro, atual ministro, ex-juiz da Lava Jato, que está também numa corda bamba, porque se antes o Moro dava muito apoio para o Bolsonaro, agora ele está sendo escorado pelo presidente, né? E o Bolsonaro tem dado umas cutucadas, umas caneladas fortes no Moro ali, alguns mandos e desmandos. Claro, ele é o presidente, mas havia uma autonomia do Ministério da Justiça para fazer determinadas escolhas, e o Bolsonaro está tratorando o Moro, que desponta como um possível candidato também. Há um apelo dele se tornar, de fato, agora um político profissional e se candidatar para 2022. E o Ciro não poupa, né? Já chamou de político de quinta, e, entre outras coisas, e que junta ali daí o ranço que ele tem do Moro e o ranço que ele tem do PT, né? Porque ele gosta de falar que ele foi um dos primeiros a criticar a Operação Lava Jato, diz que o julgamento do Lula não foi justo, mas que o Lula é sim um criminoso, e que o Moro também. Então ele desceu a lenha para todos os lados ali, não sobrou um que escapasse da artilharia dele. Que tem muita aberração no julgamento do Lula. Quem disse primeiro não foi nenhum petista, fui eu que sou professor de direito, enfim. Mas será possível? O Palocci, braço direito do Lula, roubou 100 milhões de reais, acharam o dinheiro na conta dele. Aí ele fez uma delação premiada e contou a história toda. E agora ele é inimigo do PT, né? Sim, agora mas ele não isso, presta. mas ele foi o braço direito. Sim. E a Gleisi toda a vida apoiou, nunca fizeram autocrítica de nada. Mas um ponto que eu fico pensando, na última eleição, eu acho que essa característica de falar sem muito freio, assim, foi usada até antes da eleição como uma virtude. Tipo, como se ele fosse lacrador, assim, sabe? Então tinha um perfil lá, acho que deve ainda existir, inclusive, aquele perfil Cirão da Massa, né? Foi criado antes da eleição e era uma espécie, e foi inflando, né, essa coisa dele ser uma alternativa. Então, dele chegar nos lugares e falar assim, porque ele é realmente muito eloquente, né? Ele fala muito bem, assim. Então, aquele gif que virou um meme lá dele falando da carta do Temer, que o Temer reclamava que a Dilma não tinha levado para um encontro com, acho que era o vice-presidente dos Estados Unidos, e daí ele, né, tirava sarro e aquilo virou um meme. Então, assim... Esse é o problema. Como é que um vice-presidente da República manda uma carta para o presidente da República? A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também, e o vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, eu sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. Que é isso? Francamente... E veja bem, se eu estiver errado, me corrija. Acho que em certa medida ele também aprendeu a se aproveitar um pouco mais dessa característica dele. Mas o quanto também esses ataques realmente não estão com o olho em 2022, né? Ele tentar se descolar do PT agora, diante desse... Porque acho que uma coisa que ele tem razão é quando ele fala que o antipetismo foi
determinante para a eleição, ele tem razão, né? Sim. Então, talvez ele esteja justamente visualizando isso, né? E daí tentando se distanciar para ter uma chance na próxima eleição. Eu engoli muito cocô com arame farpado para apoiar a reeleição da Dilma. Já foi isso que eles me pediram para fazer de novo. Em 2010, o Lula inventou a Dilma para continuar mandando no país, botando na presidência da República uma pessoa que não tinha nenhuma experiência política. E eu fui lá e ajudei. Em 2006, eu tirei minha candidatura e apoiei o Lula na reeleição dele. E não era trivial, não, porque havia o escândalo do mensalão. Essa petezada agressiva agora afrouxou toda, correu todo mundo embora. E eu que estava 6h30 da manhã, todo dia, para esconjurar esse golpe. Não é? Em 2002, eu apoiei o Lula no segundo turno. Não chega, não? Eu acho que essa volta mesmo dele... Desculpa, Fer. A volta... Não, que é o caminho que ele estava fazendo, né? Desculpa, Camila. Mas é o caminho que ele estava fazendo de se apresentar como terceira via. Sim, essa volta dele com as declarações, mais entrevistas também, esse abraço na democracia, né? Se não tiver democracia, a gente taca fogo na rua. É meio descolar da ideia da ideia utópica, né? Fantasiosa da frente de esquerda que vai salvar o mundo do bolsonarismo. Porque quando a gente pensa numa frente de esquerda, a gente sabe que o discurso vem atrelado também, invariavelmente, ao Lula livre, né? Porque normalmente o PT, por ser um partido de maior relevância, carrega a pauta junto e aí complica a situação para a esquerda em geral, né? A frente não é de esquerda. A frente é uma frente pela democracia. Eu acho que a pergunta é uma frente pela democracia, mas o senhor é a favor de uma frente de esquerda, de alguma forma, não? Não, eu acho que todas as tentativas do PT de anunciar uma frente de esquerda têm dois vícios. Primeiro, não há nenhuma intenção boa do PT de fazer frente esquerda. Eles querem subjugar o pensamento progressista ao pragmatismo deles e ao hegemonismo deles, sem nenhuma visão de Brasil, porque podemos trazer essa discussão. Qual é a visão de Brasil do PT? Porque assim, o PT é o partido principal, o partido da esquerda, né? Então, e quando ele fala também que o PT é um partido de centro-direita e tal, eu até entendo o que ele quer dizer, né? Porque realmente o Lula mesmo, né? O discurso do Lula mudou muito para ele conseguir se eleger em 2002. Porque se ele tivesse mantido o discurso que ele sempre teve, desde que começou a disputar a presidência, ele não teria sido eleito, né? Então ele fez acenos para o mercado financeiro. Linha Paz e Amor. Cartas aos brasileiros, né? Então realmente, quando assumiu, o PT o Lula não implementou uma política que era que ele defendeu a vida inteira. E simplesmente talvez para conseguir permanecer no cargo, assim, né? Para um político de esquerda no Brasil. Ser presidente da República não é tão... Tem muitas forças ali, né? Se reeleger, fazer uma sucessora e reelegê-la, né? Ele fez muita coisa. Então, assim, tem muitas forças na sociedade que não concordariam com coisas que o Lula, a raiz lá, iria propor. Então, ia tentar implementar, né? Então, ele realmente como se ele tivesse passado por um processo de moderação, né? Ao longo da vida e ao longo dos mandatos. Mas, realmente, agora, como o principal nome do partido era o Lula, que afinal fez a Dilma ser sucessora, né? Dilma que não tinha uma trajetória política em cargos eletivos, Bancou a eleição dela, né? Sim. Então... Criou, né? Criou, exatamente. Ele inventou a Dilma, né? Inclusive, no momento que o PT estava muito desfalcado já, né? Já tinha passado lá pelo escândalo do mensalão, que derrubou alguns dos nomes principais que poderiam vir a ser substitutos do Lula. E quando você viu ali os principais petistas ali, Palocci, Zé Dirceu, todos caíram. Sim. Ele ficou sem ninguém quem quer ser o sucessor. Daí, de repente, apareceu ali uma ministra da casa, da ministra-chefe da Casa Civil. Foi ela mesma. Que tinha todo aquele perfil. Ela é durona, ela coloca as pessoas na linha. Ela é mais técnica. Ela é mais técnica. Esse perfil dela foi uma das coisas que voltou para assombrar, né, durante os mandatos, porque diziam... O pessoal estava acostumado com o jeito Lula de governar, que era aquela coisa mais solta. Ele sabia fazer o jogo político. Exatamente. E daí, eu lembro até nessa época, não lembro se foi na época do impeachment, que comentavam uma frase assim, que o Lula era aquela pessoa que descia,
tomava o esquinho ali com os deputados, fazia a conversa, e a Dilma se mantinha sempre afastada, e isso teria pesado contra ela, aquela coisa do jogo político mesmo. Do relacionamento, né? Exatamente. Então, assim, e agora como ele preso, realmente existe uma crise na esquerda, né? Sim. Porque o PT é o partido que teve mais sucesso eleitoral, inclusive considerando que teve 2 presidentes da República, né? Sim. E aí o principal nome do partido tá preso. E aí o partido fica gravitando em torno disso, e aí a esquerda fica nessa também, né? Fica meio... E é nessa que o Ciro tenta achar uma brecha, né? Com o discurso da defesa da democracia. Né? Que todo o histórico dele não chega. Ele mesmo falou isso numa entrevista recente, ele tá cansado. E por outro lado, ele diz que não vê, né, no PT mais essa capacidade de aglutinar, nem mesmo no futuro de uma frente de esquerda. Ele já fica falando, não, vai ser uma frente suprapartidária e tal e coisa, não vai ter só partido de esquerda. Por quê? Como o Brasil está tão polarizado, né, direita e esquerda, a esquerda virou um palavrão horroroso, não pode mencionar. PT virou um palavrão, né? Pior ainda do que esquerda. O PT não entendeu nada do novo Brasil neopentecostal, evangélico, e como não tem proposta de esquerda nenhuma, se refugia no identitarismo. Então há uma imensa afinidade com as teses identitárias, como se a soma de interesses identitários desse interesse nacional. Isso não existe. E daí, se a gente for pensar, assim, analisar o que poderia ter acontecido, quem sabe até mesmo se ele conseguisse uma aliança com o PT, isso pesaria contra ele, a gente não sabe dizer o que aconteceria, né? Não tem como. Mas uma coisa que o Ciro e grande parte dos brasileiros criticam, né, é que falta ao PT a capacidade de fazer uma autocrítica. Sim. E daí achei curioso que o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, e ultimamente ele vinha ali se destacando entre o bloco dos governadores do Nordeste como uma oposição mais consolidada ao governo do Bolsonaro. E o Rui Costa falou numa entrevista à Veja que o certo teria sido o partido ter apoiado o Ciro Gomes lá atrás. E isso gerou, obviamente, mais um super racha no partido, no PT, porque a Executiva Nacional emitiu nota, criticou o Rui Costa. A gente sabe que o PT fez eleições internas ali, voltou a Gleisi Hoffmann, que era senadora atual, deputada pelo Paraná. Ela é bem alinhada ao que o Lula quer, e daí é aquela discussão, até quando o PT vai ficar vivendo a sombra do Lula. Mas, não sei o que, o Lula é preso político. Quem nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo foi quem? O Lula. Aí eu conheço o Mujica é ex-presidente do Uruguai. Sim. Foi preso, nunca vi um promotor na vida, nunca vi um advogado, nunca foi apresentado por um juiz, deixaram ele incomunicável, nem falar com a família falava, botaram ele dentro de um silo numa fazenda por mais de 1 ano, e o nome disso é preso político. Agora eu vou dizer que essa mesma coisa, percebe? Eu acho que a volta da Gleisi garante pelo menos, num exercício de futurologia, mais 2 anos gravitando em torno do Lula, assim, porque a própria tese que a corrente majoritária do PT defende prevê uma frente parlamentar, uma frente unida entre esquerda e até mesmo, eles dizem, com partidos de centro e personalidades do centro, mas está sempre atrelado ao Lula livre, e esse que é o grande problema de carregar, né? Porque tem os outros representantes da esquerda ou de centro-esquerda, que seja, não necessariamente querem abraçar essa bandeira também. Exatamente. E é um direito de todos eles, né? Sim, e existem outras questões também, que às vezes parecem que ficam questões mais substantivas mesmo, digamos assim, de posicionamento em relação ao governo, às políticas que estão sendo implementadas, que talvez às vezes fiquem um pouco de lado por conta dessa insistência, assim, né? Na mesma tecla, batendo na mesma tecla. Vamos ver aí o que o Ciro vai mencionar mais sobre isso. A gente já sabe que ele cobra autocrítica, que ele considera Lula criminoso, e o que vem por aí. Ele cobra autocrítica, mas não faz muita também, né? Não, mas nenhum deles, né? Esses que cobram, nenhum faz. Agora, gente, eu vou mudar um pouco de assunto, mas é só um pouquinho uma leve inclinada aqui. A gente vai falar de golpe.
Vem ouvir a frase da semana no Abre Aspas. Eu jamais apoiei o fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Apenas fui, digamos assim, assumir a presidência da República pela via não só constitucional, como eleitoral. Quem falou isso aí foi o ex-presidente Michel Temer durante o programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura no dia 16 de setembro. Não é de hoje que o Temer demonstrava incômodo com a peste de golpista, mas ele nunca tinha mencionado a palavra golpe junto de impeachment antes, né? A ex-presidente Dilma Rousseff disse que foi um ato de sincericídio. O que vocês acharam dessa fala super sincera do Temer, né, para seguir o Ciro Sincerão? Pois é, eu não sei se vocês viram o vídeo, né? Sim, eu assisti esse Roda Viva. Preciso falar que achei sensacional a entrevista. Principalmente na hora que o Caruso, que é o cartunista do Roda Viva, fala pro ex-presidente que ele foi o Bolsa Família dele, né? Por causa dos desenhos que ele conseguiu fazer as caricaturas a partir do Temer. E daí na hora aparece na tela o Temer vampirão rondando Dilma Rousseff. E o ex-presidente manda outra frase de impacto que é: Eu não tiro o sangue das pessoas, eu dou o sangue para as pessoas. Meu Deus! Ele disse que admirava muito o trabalho do Caruso, mas mandou essa frase também. Essa pérola. Mas voltando à nossa frase da semana, me pareceu assim, é engraçado porque parecia um ato falho, né? Sim. E só que ele fala tão assim, naturalmente, que não sei, a repercussão que isso teve depois, né? Nossa. E na hora mesmo ele não percebeu, né? Foi, acho que meio a força do hábito de ouvir também, muito. E você que estava assistindo a entrevista, Camila, porque eu não vi na íntegra. Por acaso os jornalistas que estavam lá aproveitaram essa ocasião, assim, quando ele falou golpe, pra falar: então o senhor acha que foi um golpe? Alguma coisa assim? Eu acho que eles questionaram, eu não lembro qual que foi a resposta dele, porque eu peguei trechos, assim, sabe? Da entrevista, eu não peguei todo, assim. Mas eles não ficaram muito presos à palavra golpe, nisso. Até porque o Temer usa um discurso ali que ele dá uma engambelada, né? Ele dá uma enrolada. Ele fala, eu não queria, né? Mas sim, eu tentei salvar, mas daí... E daí ele lembra desses diálogos novos ali que apareceram revelados pela Folha, junto com o Intercept ali, dos supostos diálogos que são atribuídos aos promotores, aos procuradores da Lava Jato, conversando, e que apareceram outros áudios, outras gravações do famoso grampo do Bessias, e que tinha inclusive conversa do Lula com o Temer ali, né, naquele papel meio fazendo panos quentes, e ele diz assim: não, eu fui para São Paulo, eu me distanciei, eu não queria estar envolvido nisso, blá blá blá, mas, né, aconteceu. O impeachment foi difícil, um processo, né, que tem base legal? Tem. Assim como o Bolsonaro já deu muita deixa para também ser feito um pedido para ele, mas a gente sabe que o que move essa roda não é só o crime em si, é ter um ambiente político favorável, e a Dilma não conseguiu construir uma aliança ali, ela se perdeu nisso, por isso que ela perdeu o cargo. E difícil, né, acreditar nessa historinha do Temer, né? Sim, se afastou. Não, eu nem queria. Eles chegaram a perguntar, pelo que eu lembro, eles chegaram a perguntar assim: mas o senhor agiu, fez alguma ação em prol do impeachment? Ele disse: não. Imagina. Não era a minha intenção, imagina. Aquela coisa, né? Sendo que ele era o dono do MDB, né? E aí teve um pronunciamento dele um tempo depois, né? Que ele falou que tinha sido colocado ali no cargo depois do impeachment, né? Por Deus, uma coisa assim. Não, uma coisa... E tudo começou com aquela carta, né? A carta que ele detonava a Dilma, que a Júlia já mencionou. Foi tudo lá que começou esse negócio. Mas olha, pra dizer um último comentário, meu desejo, assim, de vida é ter a autoestima
imensa. De Michel Temer. Olha imensa. Eles fizeram uma pergunta sobre a prisão, né? Daí ele falou assim, primeiro não tenho uma ficha corrida, eu tenho currículo. Eu achei uma frase maravilhosa. Vamos aprender com o Temer. Né? Alguma coisa tem que ensinar. Gente, a gente tá chegando na reta final da 9ª edição do Perfil e eu vou lembrar das nossas apostas de personagens da semana passada. A gente falou do futuro PGR, o Augusto Aras, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pra semana que vem, eu aposto que a gente vai falar muito do Jair Bolsonaro, porque indo ou não para os Estados Unidos, discursando ou não a abertura da Assembleia Geral da ONU, essa possibilidade, acho que vai tomar o noticiário como já está tomando, né? Bolsonaro depende ainda de um aval médico, porque ele passou por uma nova cirurgia ainda em decorrência da facada, precisa de um aval médico para viajar, mas vai ser o assunto que vai dominar a pauta. Ele já tem a informação que a ONU vetou, entre aspas, o Brasil e outros países de discursarem na Conferência do Clima, mas na Assembleia Geral é esperado que o presidente brasileiro sempre faça o discurso de abertura, e esse ano é o Bolsonaro. Já pensou o Macron lá na plateia? Eu vou na mesma linha, mas eu vou apostar no Carlos, que já foi nosso perfilado, afinal. Mas como ele tá de licença da Câmara de Vereadores, o Bolsonaro vai viajar, eu acho que ele vai causar, assim, sabe? Sim, eu voto com a relatora. eu acho que o Bolsonaro vai nesse encontro da ONU, sim. Eu acho que ele vai causar lá. Vamos aguardar, né? Gurias, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Júlia. Obrigada, Camila. Eu que agradeço, até mais. Eu agradeço também pela participação, obrigada. Essa foi a edição de número 9 do Perfila, podcast da Gazeta do Povo. O Perfila, nosso podcast semanal, reúne as equipes da Gazeta do Povo de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto e esse episódio teve produção minha e do Márcio Miranda, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Até semana que vem.